Por favor, podem se sentar. Professora Gertrudes, com a palavra para suas considerações iniciais e abertura do evento. Oi, boa tarde a todos e todas. Uma alegria imensa a gente estar aqui nesse momento com os 3 programas de pós-graduação aqui do departamento, né? Eu queria dar as boas-vindas aos alunos que estão ingressando na Universidade do Estado da Bahia, no programa de pós-graduação. Sejam bem-vindos. Boas-vindas aos que aqui já estão, né, que já estão aí quase já na fase final. Agradecer ao professor Alan Pimentel pela palestra que ele vem dar para a gente, né, aí, muito importante. Né, e, assim, é um momento realmente assim, louvável esse, né, professor Carlos, a gente, professora Ana Rosa, a gente está aqui nesse momento aí compartilhando aí para todos a comunidade, né, acadêmica da pós-graduação, os alunos e demais interessados aí participar aí dessa palestra. Então, desejo aí que vocês aproveitem aí essa tarde, né, e que a gente consiga aí sair dessa palestra aí, ver o que o professor tem aí para nos apresentar. E obrigada, professor, e sejam bem-vindas. Uma boa tarde a todos. Bom, com a palavra agora a professora Ana Rosa. Por favor, professora. Obrigada, boa tarde a todos. Sou a professora Ana Rosa, né, como a Ana já apresentou. Sou aqui da UNEB, né, professora da casa. Tenho mais ou menos uns 28 anos aqui já na universidade, quer dizer, vou fazer esse ano. E sou engenheira agrônoma, fitopatologista, tá? E fico na graduação, nas disciplinas de fitopatologia 1 e 2, e no PPGHI, agora como coordenadora, também na linha de pesquisa proteção de plantas e fitopatologia, e no PPGADT, né, como docente de lá também. E eu queria parabenizar, né, todos os alunos que conseguiram, né, passaram por esse programa, por esse processo de seleção, que não é fácil, né. Lá no PPGHI nós tivemos 24 candidatos e apenas 10 conseguiram aprovação. Então, parabéns a todos, não só os do PPGHI, mas aos outros dos outros programas também. E gostaria de agradecer ao professor Alan, né, pela disponibilidade, né, pela palestra que ele vai ministrar aqui para nós. E vocês, um conselho, né, aproveitem essa palestra, aproveitem a oportunidade de estarem aqui na universidade pública e fazendo sua pós-graduação. Com certeza isso vai somar, né, no currículo de vocês e para a vida futura. Então, sejam bem-vindos e obrigada por estarem aqui com a gente. E por terem escolhido a UNEB. Obrigada, professora Ana Rosa. Eu quero aqui fazer menção à presença de alunos e professores e servidores da UNEB. Aqui eu vou registrar a presença do Hélio, que é o nosso prefeito de campus, e agora aluno também do PPGECO, o professor Reginaldo da Silva Gomes, docente do curso de Direito e também doutorando no PPGECO, o professor Manuel Ernesto, que é docente aqui da casa. Obrigada, professor. A professora Kaline, também, obrigada pela presença. A professora Maria Herbênia, que também está por aqui, junto conosco, que é docente também dos nossos programas. Professor Carlos, por favor, suas considerações. Boa tarde, pessoas. É um grande prazer tê-los aqui conosco. Dando boas-vindas aos nossos ingressantes, alunos ingressantes dos 3 programas e aos alunos já regulares, né, que estão retornando aí para as disciplinas, agradecendo a parceria aqui com as colegas, a professora Ana Rosa, coordenando o PPGHI, e a professora Ana Cristina, do PPGADT. Então, aí os programas juntos, né, estão oportunizando aí esse momento de reflexão, de aprendizado para todos os seus professores e também alunos. E, desde já, agradecendo aí a Álamo pelo aceite, né, por ter se deslocado para cá, para contribuir conosco.
Pedimos a todos que aproveitem todos os momentos que vocês têm na universidade, né? Todos esses instantes são importantes para a nossa formação, né? É uma formação continuada, né? E esperamos aí que esses momentos, né, sejam comuns no nosso departamento, né? Onde nós temos aí os professores do departamento juntos, proporcionando aí momentos de aprendizado, de troca de saberes, tá? Então, obrigado a todos pela presença, os que estão online, sejam bem-vindos e vamos para dar continuidade. E aí convidamos também a nossa coordenadora do PPG-ADT, que está aqui representando, né, para a sua fala, suas boas-vindas. Com certeza. Obrigada, professor Carlos, né? É dizer que é um prazer imenso a gente estar aqui juntos, começando mais um semestre letivo, mais um ano, né? Agora a gente, vencido o carnaval, vencidas todas as etapas, agora finalmente chegaremos na sala de aula, né, para mais um ano de desafios. Tenho certeza que é um prazer muito grande, por conta do corpo docente, né, da UNEB, a gente receber os novos alunos, receber os veteranos alunos, também que estão aí com seus desafios, suas teses aí sendo concluídas, e dizer que a gente tem tido um esforço muito grande de articular os diversos atores da universidade para que a gente consiga fazer avançar o ensino superior, de pós-graduação de qualidade, né? E que a gente tem conseguido, a despeito de tudo isso, de todos os desafios, de todas as carências, mas também uma integração muito forte, e isso é muito alentador, né? Porque os projetos estão saindo, os trabalhos estão sendo concluídos, e a gente tem o prazer de ver vários profissionais sendo lançados no mercado de trabalho. Aqui, por ano, nós temos uma entrada de entre mestrado e doutorado aqui nesse departamento, cerca de 40 a 45 estudantes por ano. É um volume expressivo, né? Esse departamento é o segundo maior da UNEB, né? E esse registro a gente precisa fazer, né? Dos doutorados que a UNEB tem, nós temos 2 aqui, né? 2 mestrados, mais o PPGESA lá no DCH, né? Nosso departamento irmão aqui no Campus 3. E aí eu aproveito também para fazer o registro da presença da professora Edonilce Barros, que está aqui conosco. Obrigada, professora, por ter vindo também participar conosco desse evento. Tá? E dizer, então, que são os melhores votos que eu faço, né, que tenhamos todos um ano fraterno, né, de convívio fraterno e profícuo em realizações acadêmicas. Eu vou passar a palavra, então, para a breve saudação do representante estudantil, né, aqui escolhido, né, entre os que estavam presentes. Por favor, Marcos. Alô, boa tarde a todos. Eu inicio a fala agradecendo o convite à professora Ana para a nossa participação, porque o mais importante é ter um país o que faz país de primeiro mundo é o investimento em ciência, inovação, em tecnologia, educação. O investimento nos cursos de pós-graduação, com pesquisas de alto nível e alcance para a comunidade, não só no nosso programa de doutorado profissional, de pesquisa aplicada, como de pesquisas básicas do PPG-HI, o PPG-ECO, entre outros, vão fazer a diferença aqui na nossa região, né, nos territórios, nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, que já foram desenvolvidas em prol da sociedade. Então, tudo isso, a Universidade do Estado da Bahia está fazendo o seu papel de alcançar e atingir as comunidades carentes para a resolução dos problemas do dia a dia. Eu acho que a participação ativa, quem faz a qualidade da educação é o engajamento direto e o amor que o aluno tem para fazer a diferença, né? Quem faz a universidade, a instituição, não somente os professores, mas o interesse maior do pesquisador para acontecer algo de diferente aqui na nossa região, trazer pesquisas que realmente façam a diferença, não só repercutindo a nível local e regional e até mesmo internacional. Okay? Obrigada, Sucesso Marcos. para todos nós.
Obrigada, Marcos. Quero também agradecer aos que nos acompanham pelo YouTube, no canal do departamento, e lembrar que vocês precisam fazer o registro da sua inscrição para que tenham direito à certificação. O link está disponível no chat, né? Estou sendo informada aqui. E, nesse momento, eu quero desfazer a mesa ao tempo em que convido o nosso palestrante, professor Dr. Álamo Pimentel, para se fazer presente aqui e nos brindar com sua palestra. Professor, por favor. Então, enquanto o professor organiza aqui a sua, né, eu vou só comunicar que teremos, em seguida, após a palestra, um momento de debate, tanto para os que estão aqui nos acompanhando presencialmente, quanto para aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube. Professor, fique à vontade. Vocês conseguem me ver bem daí do fundo? Conseguem me ver bem? E ouvir também? Tá. Então, eu quero começar agradecendo muito por esse convite, pela importância política desse convite, né? São 3 importantes programas de pós-graduação dessa instituição, que é casa de todos nós, eu sou filho dessa casa, né? Eu passei um bom tempo circulando aqui, de um lado ao outro, da agronomia para a pedagogia. E o investimento e a escolha pelo meu nome excluiu outros nomes, outras pessoas que certamente cumpririam, talvez até melhor do que eu, o papel nessa tarde, nesse momento dessa aula magna. Então, em reconhecimento das pessoas que não estão aqui, que não puderam estar aqui porque não foram escolhidas, em reconhecimento à aposta institucional que vocês fizeram no meu nome, eu gostaria de que vocês se sentissem muito, muito agradecidos pelo meu reconhecimento da importância desse ato. Segundo, eu gostaria muito de pedir permissão a todos vocês, vivos e vivas que estão aqui, de pedir permissão também a todos os nossos ancestrais, né? Nós temos pouco tempo de vida aqui, nesse chão. Os nossos programas de pós-graduação têm pouco tempo. A Faculdade de Agronomia do MEC São Francisco tem pouquíssimo tempo, se a gente levar em conta que o tempo da humanidade é muito maior do que o nosso, e que muito antes de nós, muitos outros povos, muitas outras pessoas aqui estiveram e deram uma contribuição gigantesca para que nós chegássemos a esse lugar, para produzir o conhecimento com a qualidade, com investimento e ainda com todos os esforços que a gente tem para fazer, para estar aqui, né? Para vocês que estão chegando agora, vocês tiveram a felicidade de apresentar uma proposta de projeto que foi muito bem avaliada, e outras pessoas que aqui poderiam estar também não estão. Então, também, em nome dessas pessoas que nos antecedem, aos nossos ancestrais, às nossas ancestrais, eu gostaria de fazer esse momento. Quando o convite me chegou, eu estava num processo de trânsito, né, e recebi como um grande presente, porque é uma intimação, né? Não era um convite, era intimação. Esse convite me traz assim, uma responsabilidade enorme, porque, de certa forma, eu sou hoje um servidor público que tem a honra de dizer que é um servidor público, é mais uma oportunidade que eu estou tendo de retribuir todo o investimento público que foi feito em minha carreira, como doutor e pós-doutor que sou e como funcionário público que eu sou hoje. Então, com isso, eu quero que se sintam também agradecidos aqui, os professores desta casa, os servidores técnicos dessa casa, as estudantes e os estudantes que são servidores públicos ou não, e que entendam a importância dessa instituição para a vida democrática, para a vida republicana, para a vida do nosso país, num momento muito delicado da vida mundial. Eu falo para vocês, para cada um de vocês, a partir de um presente que nos desafia a pensar alternativas que tornem viáveis a nossa presença e a de muitos seres vivos, que nós, excessivamente obcecados que somos pela nossa humanidade, às vezes ignoramos a importância na construção desse mundo presente. Estamos muitos seres vivos em risco neste momento em escala planetária, e isso também é parte dessa história que nos traz aqui. Quando eu estava me aproximando do processo, eu fui elaborando a minha fala, fui evocando, vamos dizer assim, além dos ancestrais, fui evocando lembranças, memórias, certos elementos que constituem a minha subjetividade como professor e como intelectual, e que, em alguma medida, né, faz valer a minha presença neste lugar, ocupando
pouco de tempo da atenção de vocês. Para muitos aqui, um momento divisor de águas, porque os que chegam agora vão estar produzindo um conhecimento que vai ser importante para a carreira de vocês, mas vai ser muito importante para este território, para esta região, para esta universidade, que tem um papel importantíssimo na formação social e cultural do nosso estado, do estado da Bahia. A UNEB ocupa um lugar muito importante, não só porque foi onde eu estudei, mas também porque o modelo precursor da UNEB é um modelo que abre caminho para muitas inovações que são extremamente importantes para o mundo de hoje. E eu tenho tentado dizer isso há muito tempo. Mas é impossível para mim falar, conversar com vocês e tocar essa aula sem fazer um certo exercício de familiaridade com este lugar, com este vocês, e com isto estabelecer aqui um pacto de cumplicidade intelectual. E o que eu entendo por cumplicidade intelectual é destacar algumas questões, sem muitas promessas. O tema que vocês escolheram é um tema extremamente desafiador, e eu não vim aqui para fazer promessas para vocês. Vim tentar ajudar, até onde eu posso, a colocar questões que desafiam a gente pensar essa relação entre o mundo acadêmico, entre o mercado de trabalho e a sociedade, né? Mas para estabelecer esse pacto de cumplicidade, que faz parte de um processo de criação, essa aula não estava pensada antes do convite. Ela começou a ser pensada quando o convite chegou. E quando o convite chegou, eu fiquei esperando um tema. Eu tinha vários temas na minha cabeça que eu gosto. Então, essa aula ela começou a ser criada quando o professor Carlos me fez o primeiro convite, e quando o tema chegou, ela foi recriada. Porque para mim era muito importante falar a partir do desejo desta comunidade. Para mim era muito importante me posicionar a partir dessa interpelação que vocês fazem quando provocam um tema que faz sentido, que mobiliza, vamos dizer, nesse momento, uma certa construção coletiva que tem algum significado, tanto para o presente quanto para a projeção do futuro. E, evidentemente, que, pensando a partir daí, vieram vários elementos na minha memória. Mas um deles, e isso foi mudando ao longo do caminho, ao longo do movimento, eu estava em viagem, estava circulando por vários lugares, estava também a trabalho, estava passeando, mas estava também trabalhando, estava com a agenda de trabalho fora. Mas é exatamente no momento em que eu estou em trânsito para cá que uma imagem me pega de supetão. O açude de Cocobocó sangrou, o rio Vaza Barris cheio de água. Isso me remeteu ao ano de 1999. Isso me remeteu à minha chegada na comunidade de Cocobocó e Algodões, quando eu estava começando o meu trabalho de campo na minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado é sobre a convivência com o semiárido brasileiro. Eu fiz um estudo sobre a experiência do IRPA nesse lugar. E no dia que eu cheguei para estar em campo, eu não sei se... Acho que vocês devem entender o que é estar em campo pela primeira vez, com um caderno, com máquina fotográfica, com gravador, com pouco tempo para ficar na casa das pessoas. A gente chega muito ansioso e com medo que as coisas não deem certo. Choveu aquela noite. Choveu muito. E o rio Vaza Barris, eu não sei se vocês conhecem o rio Vaza Barris, se não conhecem, procurem conhecer, é um rio lindo, mas ele ficava muito tempo seco na vida do povo de Uauá. Naquele dia o rio encheu. E o rio carregou ovelhas. E para chegar na comunidade, eu precisei da solidariedade e da colaboração das pessoas que estavam do outro lado do rio. Imaginem, eu carregava minha máquina, meu gravador na cabeça, o carro que me deixou do lado de cá ficou à espera das pessoas que atravessavam do lado de lá, e eu atravessei com água no peito. E eu tomo esse momento como um ritual de formação, um rito de passagem. Foi um momento extremamente importante para a minha formação como pesquisador. Porque, a partir dali, eu estava lidando com questões que são da ordem do imprevisto, do imprevisível, do contingente, do acidental. E nós não somos preparados no mundo da academia para lidar com isso. Aqui nós lidamos com o que é previsível, com o que é planejado, com o que é tecnicamente controlável. E essa expectativa de ter controle sobre as coisas é, de certa forma, o que, em alguma medida, nos ajuda muito, é muito importante ter planejamento, é muito importante ter algum controle, é muito importante ter foco naquilo que quer fazer, mas é muito importante saber que, às vezes, nada disso que a gente planejou funciona sem a solidariedade alheia, sem a solidariedade do outro. Então, para mim, é muito importante dizer para vocês que nós estamos vivendo um momento de eventos climáticos extremos em todo o planeta,
em uma escala muito mais generalizada. Mas aqui no semiárido, a gente já convive com eventos extremos há muito tempo. Há muito tempo. E o que foi que eu aprendi? Que talvez seja, digamos assim, interessante, talvez seja bonito, talvez seja significativo de dizer aqui para vocês. A convivência com o semiárido é um dos bens comuns mais geniais que nós criamos para o mundo contemporâneo. É um patrimônio que nós devemos entender que tem gerado muito conhecimento, muitas experiências e talvez já tenha algumas respostas para comunidades que ainda não conseguiram chegar a esta experiência. Pensar a convivência com o semiárido, a distância do semiárido, não estando no semiárido, tem sido o meu desafio desses últimos 30 anos como profissional. É uma forma de honrar aquilo que eu recebi convivendo com pessoas que solidariamente conseguiram me acolher. E fazer isso remete a um modo de pensar a universidade que vai para além das regras institucionais que a definem como uma importante instância da vida social, assim como o mercado de trabalho. Então, fazendo essas considerações, fiz como um bom professor que pensa a sua aula. Estabeleci um objetivo. Eu sempre começo as minhas aulas dizendo qual é o meu objetivo com os meus alunos. Eu digo, olha, essa é a ferramenta mais importante que vocês têm para avaliar o que eu estou fazendo. Né? Eu não começo a aula com os conteúdos, eu começo dizendo quais são os objetivos daquela aula para que eles possam me avaliar, eu também possa me avaliar como tal. E o meu objetivo principal aqui, com as senhoras, com os senhores, com as pessoas que estão nos acompanhando do outro lado, online, é talvez colocar questões e reflexões, expor questões e reflexões que nos ajudem a pensar uma tripla dimensão desse desafio. Desse desafio que remete à complexidade da relação entre universidade, ou academia e mercado de trabalho, e a sociedade como um tal, compreendendo tudo isso como um compromisso com as sociedades do futuro, com as gerações do futuro a partir desse presente. Parte disso, dessas três dimensões, exigem uma articulação entre este compromisso com o direito à vida. A vida no sentido mais radical, não só a vida de nós seres humanos. Nós precisamos pensar a vida a partir de um princípio da diversidade da existência e da interdependência que nós temos de muitos seres vivos. Nós vivemos num mundo marcado por uma obsessão antropocêntrica que se produziu de costas para todos os demais seres vivos que fazem parte da nossa vida. Nós ignoramos, subalternizamos e colocamos a natureza num lugar de inferioridade a partir de uma cultura eurocêntrica que foi pensada a partir de um princípio de desenvolvimento que tem muito a ver com a maneira como o norte geográfico do nosso planeta pensou a expansão colonial e a exploração do sul geográfico do nosso planeta. O segundo pressuposto é de que estamos falando de mercado de trabalho, mas estamos falando mais do que mercado de trabalho. Nós estamos falando de mundo do trabalho. E o mundo do trabalho contemporâneo é um mundo extremamente exigente. Ele extrapola os limites e mesmo os objetivos e metas, é uma palavra de ordem do mundo corporativo, cumprir metas, bater metas, vai muito além disso. Vai muito além disso. E a pandemia nos mostrou isso. Todos nós que estamos em programas de pós-graduação, tivemos que nos reinventar durante todo o processo, durante toda a pandemia, e a pandemia teve esse papel pedagógico para lidarmos com as nossas pesquisas e a nossa produção de conhecimento. E, por fim, mas não menos importante, considerar a natureza como sujeito de direito na produção de conhecimento. Isso é extremamente importante. E essa é uma das mais belas lições que nós tivemos acesso no mundo contemporâneo dos nossos ancestrais andinos, com a filosofia do bem viver. A natureza é sujeito de direito na nossa produção de conhecimento. Então, vejam o tamanho do objetivo que eu trouxe. Com isso, eu já estou aqui autoconfessando a fraude. Não vou dar conta de cumprir todos esses compromissos. Mas a intenção de expor o objetivo não é definir aonde eu quero chegar, mas aonde nós precisamos chegar juntos, a partir de uma preocupação e de um compromisso desde esse presente com todos os desafios que nós temos pela frente. Todos nós hoje convivemos com um nível de incertezas muito mais elevado do que há 20 anos atrás. Produzindo pesquisas há 20 anos atrás, e aqui eu desafio qual a área de conhecimento não lida com muitas incertezas e com uma taxa elevada de incertezas na produção de resultados. Eu sinalizo que nós temos que pensar desde uma perspectiva que nos situem também no lugar, no país e na história que nós fazemos. E aí, pensando nessa perspectiva, para mim a grande questão é dizer,
e na teoria sociológica contemporânea, há uma espécie de sentença que diferentes tendências do pensamento sociológico tomam mais ou menos como um axioma do mundo contemporâneo. Nós vivemos um mundo marcado por inúmeras desigualdades que só crescem. E essas desigualdades são sociais, são ambientais e são cognitivas. A maneira como o conhecimento chega não é a mesma como os recursos econômicos e financeiros chegam para as pessoas, da mesma maneira que não é a mesma maneira como os nossos corpos se distribuem no espaço e no tempo. Nós estamos convivendo com o desafio de pensar desigualdades sociais, ambientais e cognitivas de uma maneira indissociável. E me parece que este é um compromisso de todos os nossos programas de pós-graduação, porque a pós-graduação brasileira foi pensada de costas para a graduação, de costas para o povo, de costas para o ensino, de costas para a extensão, porque é muito autorreferenciada na pesquisa. E esse é um dos principais preconceitos acadêmicos que marcam a história da nossa pós-graduação. Mas eu vou voltar um pouco antes disso, para depois retomar essa ideia do lugar da pós-graduação no mundo contemporâneo e entre nós. A explosão de memórias e de textos e de referências teóricas e de leituras que vieram nesse meio de caminho foi imensa. Eu estava fora da minha biblioteca, longe dos meus livros, longe do meu computador, viajando e tendo que fazer um exercício que é extremamente desafiador. Como me posicionar a partir de referências que são importantes para me colocar entre vocês, que são ouvintes extremamente exigentes, extremamente críticos e que sabem o que querem aqui nesse lugar, né? Então, eu lidei com essa explosão criativa e cheguei a 2 importantes textos. Falar desse tema remete, pelo menos para mim, a 2 importantes textos da tradição sociológica, de tradições sociológicas muito diferentes. O primeiro texto, A Ciência como Vocação, de Max Weber. O outro texto é A Investigação Ação Participativa, de Orlando Falsborda. Eles são muito diferentes entre eles, mas são muito importantes para nós. A Ciência como Vocação foi escrito por Weber em 1917, no auge da Primeira Grande Guerra Mundial, no momento em que a Alemanha vivia um dos seus principais conflitos. E esse texto tinha uma preocupação muito importante para aquele tempo, como toda a sociologia weberiana daquele tempo. Weber é um homem muito comprometido com a história do seu tempo, com a história do seu povo. Qual o lugar da universidade ou do mundo acadêmico na formação profissional do mundo contemporâneo de Weber? E ele estabelecia diferenças entre o mundo norte-americano, estadunidense, entre a academia estadunidense e a academia alemã. E havia uma diferença entre ambos. Ele tinha uma tendência de ver de uma maneira mais entusiasmada o modelo norte-americano, que era um modelo pautado pela racionalidade técnico-científica e pela organização burocrática da produção do conhecimento. Mas ele também via nisso uma crise, e fazia uma crítica a partir daí, que era a crítica do papel burocrático do intelectual, do trabalhador que por ali passava. No mundo alemão havia um outro problema. A academia alemã era muito plutocrática, ao contrário da academia estadunidense. Muito marcada por uma distância abissal entre quem ensinava e quem fazia pesquisa. Aliás, o valor de quem ensinava era muito pequeno. O valor, por isso, plutocrática. E nesta crítica, ele nos apresenta uma tentativa de pensar qual o lugar da racionalidade produzida no mundo acadêmico. Desencantar o mundo. Desencantar o mundo. Um mundo que era marcado por lutas religiosas, por guerras, que resultaram mais tarde em uma Segunda Guerra Mundial, e aqui dispensa comentários. Um mundo muito parecido com o mundo que a gente tem vivido hoje. Então ele via o mundo acadêmico como um mundo desafiado a esse desencantamento, a essa racionalização, a essa capacidade de programar ações e essas ações levarem, vamos dizer assim, a determinados resultados que fossem capazes de serem previstos com alguma antecedência. Orlando Falsborda faz a sua formação como sociólogo nos Estados Unidos. Ele é colombiano, volta para a Colômbia nos anos 50 e se envolve com a luta pela terra. E depois de se envolver com a luta pela terra, Orlando Falsborda se envolve com a luta contra a violência e pela juventude. E ele, junto com um conjunto de vários outros intelectuais, ele funda a Cátedra da Sociologia na Colômbia, e ele, junto com vários outros intelectuais, criam
uma das tendências mais importantes do mundo contemporâneo da pesquisa participante, né? Que eles vão chamar lá de investigação-ação participativa. E há um texto de Orlando Falsborda que foi publicado no Brasil pelas mãos de Carlos Rodrigues Brandão, que eu li pela primeira vez aqui, no curso de pedagogia da nossa UNEB, aqui neste campus. Na biblioteca deste campus, vocês vão encontrar pesquisa participante de Carlos Rodrigues Brandão. E nessa pesquisa participante, esse texto, que é um texto extremamente importante para pensar a universidade agora, não mais a partir do norte global, mas da América Latina. E nesse texto, Orlando Falsborda vai defender uma universidade na diáspora. E o que é que ele entende por diáspora? Uma universidade que sai de si para fazer a formação com o povo. Qual o lugar da produção do conhecimento? A indústria, a fazenda, a luta pela terra, a comunidade indígena. E ele vai dar muitos exemplos no caso colombiano. Ele abandonou o mundo acadêmico, de tão desencantado que ficou, desencantado no sentido weberiano, desencantado com a própria universidade, com o desencantamento da universidade, da luta com o povo, ele cria essa perspectiva. Esse documento, esse texto que está nesse livro que eu digo aqui agora, foi um grande relatório que foi para a Unesco, e nele, pela primeira vez, a relação entre colonialismo intelectual e a luta pela ciência do povo, com a ciência, pelo encontro da ciência do povo com a ciência acadêmica, aparece, vamos dizer assim, no cenário mundial, a partir do Sul global. É o primeiro momento que começa o Sul global, e não era daí, não era só daí, a gente já tem a experiência de Paulo Freire no Brasil, a gente já tinha várias experiências na luta pela terra na Argentina, no México, no Peru, eu vou citar um caso peruano ao longo da minha fala. Se vocês estiverem muito cansados, façam algum sinal que eu abrevio aqui a fala, mas se vocês não fizerem sinal de cansaço ou de desespero, eu vou continuar falando, tá? Eu estava muito nervoso, achava que eu não ia dar conta de fazer, ó, fiz a mão como há muito tempo eu não fazia, de caneta, porque não levei o computador na viagem comigo. Esse texto foi para a Unesco, e esse texto existe, e esse texto é um dos primeiros textos que traz, numa perspectiva do sul do mundo, uma defesa de uma universidade. Então nós temos a universidade burocrática, em Weber, e temos a universidade dialógica, em Orlando Falsborda. E uma dialogicidade radical. Porque aqui, nesse momento, significa, além de produzir aquele conhecimento que é pertinente à nossa vida acadêmica, com as teorias e conceitos que os acompanham, é também o espaço de inclusão de outros saberes, de outras práticas de conhecimento e de transformação dos objetivos da nossa ciência e das finalidades da nossa ciência. Para onde vão as teses que a gente escreve? Para onde vão as dissertações que nós escrevemos? Com quem nós dialogamos antes, durante e depois daquilo que nós fazemos? Por que é tão importante para o professor Álamo dizendo: eu estou retornando a esta casa para retribuir todo o conhecimento que eu tenho produzido ao longo da minha vida, e eu espero que ela não acabe aqui, e não, nem tão cedo, eu gosto da vida, quem defende a vida tem que gostar da vida, para além do nosso tempo, para além das paredes que nos enclausuram, para além da solidão que muitas vezes sequestra a nossa capacidade de produção. A gente sofre essas crises quando a gente, silenciosamente na maioria das vezes, quando a gente produz teses e dissertações. Mas a grande questão é, até onde elas vão? A quem elas atendem? E como elas chegam? O mundo acadêmico brasileiro, a história da universidade brasileira, é uma história marcada por inúmeras contradições. Eu fiz uma lista de contradições e reduzi o máximo que pude essa lista. Uma grande contradição é a relação entre público e privado, talvez a maior de todas elas. A história das universidades brasileiras é marcada pelo controle de inúmeras corporações. No período colonial, as corporações jesuíticas. A Companhia de Jesus controlou o acesso e as condições de acesso ao conhecimento produzido por todos os ataques que os nossos colonizadores produziram enquanto aqui estiveram. Uma das formas de negar acesso à vida era negar o acesso ao conhecimento para manter as pessoas subjugadas naquilo que era considerada a verdade, o acesso ao conhecimento. O Brasil imperial não foi muito diferente. Não havia interesse de criar universidades no Brasil. Ao contrário das ocupações espanholas, os espanhóis levaram as universidades. As primeiras universidades latino-americanas, a primeira em Santo Domingo, depois no Peru. Datam de 1532, 1547, as primeiras universidades da América Latina. Os espanhóis trouxeram, embora continuassem clausurados. Embora dentro das universidades de costas
para os povos que aqui encontraram. No caso do Brasil foi diferente. Grandes corporações, a medicina, no Rio de Janeiro e na Bahia, a academia militar, com as engenharias, o controle das engenharias, as engenharias de Minas, em Minas Gerais, por questões óbvias. Era uma forma de qualificar a presença dos colonizadores neste lugar e de estar a serviço dos ideais desses colonizadores, sempre de costas para o povo. Então, no caso brasileiro, nós só vamos ter universidades no século passado. Em 1920, cria-se a Universidade do Brasil, a Federal do Rio de Janeiro hoje. Mas é 1920. Com uma história muito curiosa e controvertida na história da educação, Luiz Antônio Cunha, a Universidade Temporã, é uma obra clássica para quem tem interesse em conhecer mais a fundo essas referências, e muito melhor elaboradas por ele do que por mim aqui agora. A história é a seguinte: era a véspera dos festejos dos 100 anos da independência do Brasil. Um rei belga passaria por aqui. Para dar o título de honoris causa ao rei belga, tinha que ter uma universidade. Até então nós não tínhamos. Então a Universidade do Brasil foi criada para concessão de um título de honoris causa. E como ela foi criada? A partir de instituições que já existiam. Uma faculdade de engenharia aqui, um curso de medicina ali, um curso de farmácia acolá, um curso de direito mais ou menos ali. A primeira universidade criada no Brasil com interesses emancipatórios de produzir um conhecimento brasileiro para o Brasil foi a Universidade de São Paulo, a USP, 1934. Financiada pelo Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo. Então, as elites paulistanas perderam a eleição e entenderam que, para ter a hegemonia da produção do conhecimento e do projeto de desenvolvimento brasileiro, precisavam ter autonomia na produção desse conhecimento. Criaram a Universidade de São Paulo, uma universidade que, enfim, dispensa também muitos comentários. Lévi-Strauss, o grande antropólogo francês, foi um dos intelectuais. Ele, Roger Bastide e vários outros nomes vieram para cá para a criação da USP. Em Tristes Trópicos, ele diz o seguinte: os estudantes pobres do interior de São Paulo desconfiavam que a USP não era lugar para eles. Uma universidade criada pelos ricos e para os ricos. Uma crônica linda chamada São Paulo, de Tristes Trópicos. Então, isso mostra como o mercado, em alguma medida, controla, tutela, e, em certa medida, traçou grandes marcas que constituem o que nós conhecemos como o mundo acadêmico, o mundo universitário. O elitismo, o tecnicismo, o mercantilismo. Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, dá um diagnóstico: a República dos Bacharéis. O bacharelismo brasileiro é a marca do Brasil republicano, do Brasil no início da sua história republicana, em que os filhos das grandes oligarquias brasileiras vão para as grandes universidades e saem das grandes universidades para ocupar cargos, tornam-se viciados em cargos. Uma obra muito importante para a gente entender uma crítica visceral dessa história de que nós tratamos nesse momento. Outra obra importante, não tão conhecida quanto Raízes do Brasil, é Dialética da Colonização, de Alfredo Bozzi. Então, se de certa forma eram os bacharelistas, né, os bacharéis, os negacionistas, né, os precursores de uma república togada, né, aqueles que em alguma medida combinavam o controle do mundo acadêmico com o controle do mundo corporativo, com o controle do mundo político do Estado, nós estamos falando de elites que controlam a política brasileira, a política republicana brasileira. Nós hoje somos governados por muitos netos, tataranetos e bisnetos dessas pessoas, que viraram nomes de ruas, que viraram bustos, que viraram patrimônio, que colonizam, de certa forma, a nossa memória. Alfredo Bozzi, em Dialética da Colonização, faz um outro diagnóstico sobre a cultura do mundo acadêmico. O mundo acadêmico terminou incorporando o mundo das clínicas, o mundo do receituário, e o modelo da medicina serviu, de certa forma, para impor um certo modelo de atuação intelectual que é prescritivo, que é o modelo do receituário. Essa obra também é uma obra muito importante para a gente pensar de uma perspectiva nacional e da crítica contra o colonialismo da vida acadêmica, que, em alguma medida, sequestra nossas vozes e nos impõe. A UNEB, e não é porque eu sou cria da UNEB, tem um papel muito importante
na reinvenção do lugar da universidade de um ponto de vista territorial. A ousadia multicamp da UNEB é da década de 80. A UNEB inovou em inúmeros aspectos já desde aquele período. É a passagem de Paulo Freire por este lugar que muda o jeito de pensar a pedagogia. As licenciaturas interculturais do sul da Bahia, elas são muito anteriores ao conjunto de licenciaturas interculturais que surgem hoje. E lá já nasceram em regime de cooperação institucional, com o IFE baiano e com o IFBA. Mas o mais importante é que a UNEB conseguiu tornar possível essa ideia. Veja, eu estou falando de um texto de Falsborda publicado em 1980, e aqui nós já éramos uma universidade fazendo a experiência diaspórica a partir da sua multicampia. Nós já estávamos em processo de acontecimento, né? E eu gostaria de lembrar ainda, nós somos a única universidade que está inscrita em todos os grandes biomas desse estado. Nós precisamos levar isso muito a sério, para pensar o compromisso que essa universidade tem com as gerações do futuro e com o reconhecimento da natureza como sujeito de direito. Nós estamos no Cerrado, nós estamos na Caatinga, nós estamos na Mata Atlântica e pegamos os biomas costeiros. É a única universidade que tem essa expansão territorial, essa malha, essa trama territorial, que, em alguma medida, desafiam pensar qual é o lugar que esta universidade tem neste processo de formação para o mundo do trabalho, levando em conta essa riqueza ambiental, cognitiva e social que nós temos nesse contexto. Dizendo isso, e já quase encaminhando para as minhas últimas considerações, para abrir o espaço para o diálogo, eu antecipei o exemplo da UNEB por uma razão de reconhecimento da UNEB como... Isso tudo está nesse livro que eu trouxe para vocês, tá? Boa parte disso que eu estou falando aqui está nesse livro, está espalhado pelo livro, da introdução às conclusões. Eu vou falar sobre ele no final, para retomar o tema da convivência. Eu acompanhei durante esse período em que eu saio daqui, em que eu vou para o Rio Grande do Sul fazer minha tese de doutorado, volto do Rio Grande do Sul em 2003, e o único concurso aberto naquela época era na UFBA, e eu fui fazer o concurso da UFBA porque eu estava como professor substituto na Federal do Rio Grande do Sul, precisava de salário digno para tocar minha vida, num momento de muitas mudanças na minha vida também. Então chego em Salvador para dar aula e fico distante, e vivo essa tragédia da distância, né, desse lugar. Meu sonho, e eu disse isso na aula magna, e repito, e vou repetir várias vezes, até vocês abusarem, era ser professor aqui, neste campus. Era retomar o meu caminho aqui nesse campus. Não deu, né? Eu não deixei de voltar, não deixei de carregar comigo na minha bagagem. Mas durante esse período eu consegui acompanhar um conjunto de processos muito importantes nas universidades brasileiras, nas universidades federais. E aqui, duas experiências que são do tempo da UFBA são importantes mencionar, porque uma delas diz, eu respeito direto a questão ao tema da nossa aula. A primeira é que a UFBA é uma das primeiras universidades brasileiras a criar um programa de atividades curriculares em comunidade, ACC, que faz com que a formação profissional, a formação dos nossos estudantes desse de maneira interdisciplinar, porque era obrigatório que um professor de ACC incluída no currículo formal da instituição desde 2002, que é quando ela começa, quando ela incorpora, a UFBA incorpora nos seus currículos. Era obrigatório um professor escolher alunos de várias áreas do conhecimento, no mínimo 3 áreas diferentes do conhecimento, né? E nessas 3 áreas de conhecimento fazer um trabalho externo, de volta à Universidade Diaspórica de Dias. Então, toda a formação que se dava nas atividades curriculares em comunidade se davam fora dos muros da universidade e com grupos de estudantes que vinham de diferentes origens. Eu dei aula de ACC, eu tinha estudantes de teatro, de arquitetura, de direito, de ciências sociais. Muitos deles foram extremamente influenciados pela história. A história do meu ACC está contada no outro livro, que é Atravessando o Inferno. Estou falando com essa intimidade toda porque fiz um lançamento da Atravessando o Inferno aqui no ano passado. Ano passado ou ano retrasado, já não lembro mais. O programa de ações afirmativas. A UNEB é a primeira universidade no estado da Bahia, ao lado da UERJ, a ter ações afirmativas na graduação e na pós-graduação em 2002. Mas foi na UFBA que um programa foi pensado em uma radicalidade que era ir além das cotas.
E quando o programa da UFBA foi pensado, eu já estava lá, já estava atuando na Pró-Reitoria de Extensão, naquele momento como coordenador de extensão, haviam 4 pressupostos básicos, 4 pressupostos que mudaram o cenário universitário no Brasil nos últimos anos. O primeiro era cuidar do acesso, cuidar do ingresso, cuidar da permanência e cuidar da pós-permanência. É aqui que entra o mercado de trabalho. O que fez a UFBA pensar o seu programa de ações afirmativas foi uma pesquisa de doutorado de uma professora da UNEB, um clássico. Quem quiser entender esse processo todo, precisa conhecer a professora Deucele Mascarenhas Queiroz. Foi Deucele, professora desta universidade, que identificou nos anos 90 a invisibilidade de pessoas negras, indígenas e de outras cores dentro da universidade. Esse item sequer existia. A tese de Deucele Mascarenhas é sobre a invisibilidade no acesso às universidades brasileiras. Imagine, numa universidade na Bahia, em que nós temos uma população negra, indígena, imensa, nós não nos víamos por cores. Aliás, nós não fomos educados para nos vermos conforme as nossas origens não eurocêntricas, né? E a tese de Deucele gerou esse programa que foi elaborado na época pelo então reitor Naumar de Almeida, Mairbal Bittencourt Marinho, que era pró-reitor de graduação, Manuel José Ferreira de Carvalho e Josélio Teles, que era coordenador do CEAL, o Centro de Estudos Afro-Orientais da Bahia. Onde é que nós entramos? Identificamos que não havia os marcadores de cor, de identidade étnico-racial no ingresso, e nem tampouco qualquer estudo que viabilizasse compreender para onde vão os nossos egressos. E aqui que está. Quantos dos nossos estudantes, das nossas estudantes, de fato, entram no mercado de trabalho para fazer aquilo para o que se formaram fazer? E quando nós mexemos nesse ponto, nós descobrimos que no Brasil, inexiste qualquer sistema que nos indique para onde vão os nossos estudantes. Não ter essa informação hoje inviabiliza uma discussão pautada por critérios minimamente acadêmicos que nos façam entender que indicadores definem até que ponto um curso de agronomia, agrimensura praticamente já não existe mais. Foi um curso que deixou de existir. Geologia é um outro curso que deixou de existir faz algum tempo, né? Praticamente não existe mais. Em que medida nós podemos fazer essa avaliação? Não temos como fazer. Porque nós não conhecemos, não sabemos até que ponto essa relação universidade e mercado de trabalho ela se dá, como ela se produz. Em 2017, Walter Pinheiro era secretário de Educação e me convidou como palestrante para conversar sobre planejamento estratégico no estado da Bahia. E eu bati nessa tecla. Sabe quanto tempo vai fazer que nós pensamos isso? 20 anos. Esse documento ele começou a ser preparado em 2004 e foi publicado em 2005. Faz 20 anos que nós sabemos, que nós não sabemos, qual a capacidade que nós temos de fazer acesso ao mercado de trabalho. E foi sempre o argumento do mercado de trabalho que inviabilizou a mudança na formação de alguns profissionais. A nossa universidade ela faz esse ano, a Federal do Sul da Bahia, que é de onde eu venho, 10 anos de existência. O profissional de saúde foi pensado antes de pensar no receituário, na clínica, pensar a saúde em termos alargados. Todos os bacharelados interdisciplinares de saúde foram fechados da nossa universidade, em menos de 5 anos de existência. E quem fechou foi a sociedade. A sociedade, ansiosa pela ocupação dos gabinetes médicos, ansiosa pelo receituário, ansiosa pelo negócio da saúde, fechou a formação humanística dos profissionais de saúde. E todos os meus colegas que defendem a formação humanística dos profissionais de saúde vivem a amargura da frustração de um projeto que nem chegou à sua primeira geração. Aliás, que não passou da sua primeira geração de formandos. E isso se deu em várias instituições. Porque cursos como medicina, psicologia e direito são cursos excessivamente controlados por corporações que estão mais interessadas no mercado e no mercantilismo que movimenta essas profissões do que nessa perspectiva que amplia a nossa condição de existência para além da nossa própria humanidade. Falar disso é falar da tragédia que é ser humano.
Falar disso é dizer que muito do conhecimento crítico que nós precisamos para interpretar o mundo contemporâneo já foi produzido pelos nossos antepassados. Nós desonramos a memória dos nossos antepassados quando nós sabemos que eles escreveram o que eles pensaram, mas que nós simplesmente, para atender a interesses de fora da universidade, silenciamos, apagamos e esquecemos a existência desses saberes, desse conhecimento. E eu vim aqui para dizer que ele existe. Eu vim aqui para dizer que esse conhecimento está sendo produzido. Em alguns movimentos, em alguns lugares, em algumas comunidades, isso tem se dado de maneira muito intensa. E aqui eu tenho certeza que vocês têm inúmeras experiências. Essa região é uma região rica em experiências e alternativas maravilhosas. Eu citei o IRPA, a Escola Rural de Massaroca, o movimento do Corpercuc. Enfim, nós temos vários exemplos aqui que são produzidos no semiárido. No ano passado, nessa época do ano, eu estava no assentamento Terra Vista. Um assentamento muito importante do Movimento Sem Terra no município de Arataca, ali entre Camacã e São José, estava colaborando com um projeto da Universidade Comunitária da Teia dos Povos, que é um projeto extremamente ambicioso e que, nesse momento, busca tá em trabalho de emancipação da sua capacidade de formação. Eu disse que eu tinha elencado algumas contradições e fiquei no público e no privado. Uma das principais críticas que o movimento tem feito da Teia dos Povos é com a separação entre campo e cidade, centro e periferia. E eles vivem um drama naquela comunidade, que é uma comunidade hoje articulada com o movimento quilombola de Itacaré, um movimento articulado com a comunidade Pataxó Ranranran. Tivemos uma liderança indígena, Pataxó Ranranran, Nega Pataxó, que está aqui presente certamente entre nós, assassinada no início desse ano, né? Na luta por uma instituição que seja capaz de produzir soberania pedagógica. Uma instituição que, além de formar pessoas voltadas para uma compreensão agroecológica do mundo em que nós vivemos, sejam também capazes de não depender do Estado ou das universidades para essa produção de conhecimento. Rompendo esse processo de dependência, esse movimento cria uma espécie de autonomia, uma experiência de emancipação que busca, da creche ao ensino superior, produzir um conhecimento necessário para um conjunto de outras soberanias, entre as quais a soberania habitacional, a soberania energética. Essa foi uma experiência do ano passado em que eu atuei como colaborador, e nós temos ali Joelson Ferreira, que é uma grande liderança do assentamento, como um professor hoje. O professor, ele já é doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, e um grande companheiro de trabalho. Nós estamos agora participando de um coletivo planetário para apresentar essas alternativas que têm sido criadas aqui. Isso também é uma experiência de como nós nos movemos, nós nos posicionamos e nós buscamos. Qual o resultado disso para os nossos estudantes, para as nossas estudantes? Essa compreensão radical da sustentabilidade, do desafio da sustentabilidade no mundo contemporâneo. Nós temos os ODS. Eu não vivo sem eles. Eu não vivo sem eles. Uma aula tem que ser só para pensar os objetivos do desenvolvimento sustentável. E vai ter crítica pela maneira como eles foram escritos. E vai ter crítica pela maneira como eles se impõem. E vai ter crítica nessa aula pelos usos que as instituições fazem para dizer que praticam uma mentalidade de desenvolvimento sustentável, quando, na verdade, elas fazem mais do mesmo. Há um uso cosmético dos objetivos, mas eles são importantes. Eles são importantes porque é uma agenda mínima que nós sabemos que não vai ser cumprida. E nós estamos no ano de 2024, no ano do Plano Nacional de Educação. 10 anos de um Plano Nacional de Educação que gerou uma das maiores expectativas políticas de construção estatal, de uma política sistêmica que fosse para além das ações pontuais que sempre marcaram a política brasileira. Está no Plano Nacional de Educação o conjunto de estratégias que são importantíssimas, para que essa relação entre universidade e mercado de trabalho seja menos desigual, mais justa e mais sustentável, e que leva em conta também aspectos referentes a essas relações entre a desigualdade social, ambiental e cognitiva. Entre as metas, a expansão da pós-graduação. E aqui a gente está vivendo um momento de celebração desse feito por conta dessa instituição. Quando nós estudávamos aqui, eu e Carlos Alberto somos de uma mesma geração de estudantes desse campus, não havia isso aqui. Quando a gente pensava em fazer
uma pós-graduação, se tornava mais difícil pensá-la, porque nós tínhamos ir para um grande centro metropolitano. Essa região não tinha. Nós já temos 4 importantes programas de pós-graduação só aqui. E isso é muito importante. Mas é muito importante que nós tenhamos mais, porque essa região, estrategicamente, ela nos conecta com parte importante da Caatinga e do Cerrado, com o Piauí, com Pernambuco, com Sergipe, com Alagoas e com o Brasil, de uma maneira geral. Aqui é uma missão muito importante, e é disso que se trata. Aqui, a gente pode pensar confortavelmente como o nosso grande ancestral Nego Bispo. É uma região de grande confluência, de tempos, existências e modos e significações na nossa vida. Nisso, me parece que o desafio, ou pelo menos alguns dos desafios que nós podemos pensar nesse momento, nós temos o compromisso de seguir produzindo um conhecimento engajado, que leve em conta os desafios sociais, ambientais e cognitivos, que leve em conta o como fazer, o que fazer e o com quem fazer, e o posterior a isso, e que leve em conta a luta por políticas sistêmicas que atendam de maneira radical ao conjunto multifacetado e contraditório da sociedade que nós temos. Porque o mundo acadêmico continua sendo um mundo a serviço, um mundo acadêmico no sentido mais amplo, né, a serviço de uma lógica de mercado que muitas vezes nos impede de pensar os desafios do mundo do trabalho na contemporaneidade. Quanto mais eu conheço pessoas diferentes, mais eu aprendo. Quanto mais eu me desloco, mais eu me desperto para o conjunto de desafios que me fazem ignorar caminhos possíveis, mas que me fazem acreditar e esperar nos caminhos viáveis produzidos coletivamente. Esse, para mim, é o grande sentido deste processo, né? Eu não acredito em uma formação que prometa uma exceção no mercado de trabalho que não vai poder cumprir, porque o mercado de trabalho está em convulsão. O capitalismo de acumulação está em crise. E é uma crise muito severa. É uma crise muito severa. Uma crise traduzida num livro que eu considero genial, A Era do Capital Improdutivo, de Ladislau Dolbeau. Ele faz um diagnóstico preciso do momento em que nós vivemos. E é com base nesse diagnóstico que nós precisamos pensar a radicalidade de algumas soluções a partir do que ainda não foi feito, mas que só é viável se for feito em comunidade e a serviço de uma comunidade. E não de um indivíduo, de uma pessoa ou de um grupo empresarial. É nisso que eu acredito e é isso que eu acho que é possível dizer até aqui. A partir daqui, eu espero que vocês, provocados pelas provocações que eu fiz durante a minha fala, me tragam questões que me façam interagir de maneira mais radical com vocês. Obrigado. Obrigada, professor Álamo. Muito instigante a sua fala, a sua palestra. Me permita agora ficar aqui ao seu lado para a gente conseguir conduzir, né, o restante das nossas atividades. Antes de mais nada, eu quero aqui dizer que recebemos os 3 programas, um presente maravilhoso, um livro intitulado Diásporas da Educação Superior no Presente, de autoria do professor Álamo Pimentel. Muito obrigada. Está aqui para os que estão presentes, os que estão aí vendo, e a gente vai incorporar ao patrimônio da nossa biblioteca para que todo mundo tenha acesso. Então, vamos combinar aqui, fazer um combinado da dinâmica, né? Primeiro, a gente vai ouvir os que estão aqui presentes, os que têm perguntas para fazer. Eu vou abrir um bloco de 3 e peço aos que estão presentes que se dirijam aqui à mesa por conta dos que estão lá, né, nos acompanhando de forma online. Então, a gente abre 3 perguntas para quem está aqui presente e, em seguida, a gente abre 3 para os que estão nos acompanhando de forma online. E aí, aqui o microfone está franqueado. Para quem quer começar, por favor, precisa vir só aqui à frente para que a gente possa capturar a imagem e som. Quem começa? O pessoal está meio tímido. Então, eu privilégio, né, de estar na mesa. Eu começo enquanto vocês aquecem aí os motores. Eu fiquei pensando, né,
em tudo que você falou, Álamo, no Wright Mills, quando o Wright Mills fala do artesanato intelectual. Não é? E fiquei pensando, você falou em soberania pedagógica, e eu fiquei pensando em soberania científica. Não é? Eu acho que a gente pode levar um pouco nossa conversa nesse sentido. O que é a soberania científica? Pensando que estamos aqui com uma sala cheia de intelectuais, né? Alguns em formação, outros já em processo há muitos anos, mas o que seria a produção de uma nova centralidade nossa no semiárido para pensar, né? Pensar a universidade. Eu sou professora do Colegiado de Direito há mais de 20 anos, e uma pergunta que eu me faço: o que é o direito para o sertanejo, pensando num centro de formação de cultura jurídica? Né? E me faço agora a mesma pergunta na agroecologia. O que significa isso exatamente, pensando que estamos numa localização geográfica e de dinâmicas econômicas, técnicas, teóricas, que vão falar de uma agroecologia ou de uma produção de alto impacto, onde tudo é muito grandioso, mas onde se esquece a vida, né, e o próprio bioma. Então, acho que por aí a gente poderia, talvez, falar um pouco mais. Mais alguém quer começar? Eu estou só aqui. Professora Donício, por favor, vou lhe pedir, por gentileza. Você me fez instigar. Uma das questões, Álamos, eu disse a ele que eu estava aqui por os colegas, mas principalmente por ele, né? Álamo foi um dos meus primeiros alunos quando eu ingressei na universidade, aqui na UNEB, em 1994. Ele estava quase no finalzinho do curso, mas eu ainda fui professora de EPB, se não me engano. Estudo dos problemas brasileiros, imagine. E Álamo hoje é essa figura. Quando eu estava fazendo um mestrado no Porto Alegre, ele chegou também, né, para fazer o mestrado dele também lá em Porto Alegre. Então, uma trajetória assim, muito bonita, Álamo. E, quando a gente vê Álamo falar, a gente entende a grandiosidade que é essa universidade, a UNEB, interiorizada. Se não fosse ela, talvez Álamo não seria o que é hoje. Mas uma coisa me chamou assim, muita atenção quando você falou de considerar a natureza como sujeito de direito. Isso, para mim, foi impactante, principalmente por o que a gente vive hoje aqui, com a grande irrigação que destrói rio, que polui rios, mas que gera frutos lindos, que não mata a fome dos que estão aqui, mas que vai dar o sabor a quem está na Alemanha, nos Estados Unidos, etc. E as águas? É um sujeito de direito? E assim também como as grandes empresas internacionais que estão presentes aqui, dizendo-se, gerando energias limpas, destruindo o nosso bioma caatinga para implantar quilômetros e quilômetros de placas solares. Outra questão, as mineradoras, né, impactando direto as nossas serras, destruindo, como está acontecendo na minha cidade, no meu município, Centro-Sé. Quando as pessoas vêm de lá, os parentes que dizem, você lembra aquela serra todinha lá de Pascoal Limoeiro? Quase que não resta mais nada. E as grandes caçambas passando aqui, destruindo as estradas, levando o minério de ferro para as grandes siderúrgicas. Aí eu fico vendo isso mesmo. Como pensar essa natureza como sujeito de direito? Que a gente só pensa que sujeito de direito somos nós humanos, mas a natureza está morrendo.
E aí, aonde está o nosso papel intelectualizado, abrindo as portas de cursos e mais cursos, mestrados, doutorados? E essas pessoas que saem, como nós, que somos docentes, podemos ajudar a essa reflexão de a nossa ação ser pautada nesse grande slogan, eu vou chamar de slogan que você trouxe, de a gente não ser o centro, né, nós humanos, mas pensar que antes de nós está a natureza morta. Obrigada, professora Adonilce. Mais alguém? Bom, podemos... professor Carlos, por favor. Aproveitemos. Primeiro dia de aula, todo mundo está tímido. Boa tarde novamente. Álamo, meu amigo Álamo, vamos pensar então. E aí, a Adonilce traz a natureza como sujeito de direito. E nós, aqui na Ecologia Humana, que trabalhamos diretamente com os povos, as comunidades tradicionais, os camponeses, pensamos, né, a natureza como sujeito de direito. E, atualmente, a gente tem projetos e pesquisas de alunos que pensam o Rio São Francisco como sujeito de direito e, a partir da vaquejada, da cultura da vaquejada nos sertões, os animais como sujeitos de direito. Tá? Mas, quando a academia pensa na natureza como sujeito de direito, ela tem o seu olhar voltado para esses povos, né? Para essas culturas, para as tradições, né? Para os meios de uso e sobrevivência implicados a partir dos recursos naturais. Me preocupa quando o Estado começa a pensar a natureza como sujeito de direito. Então, nós estamos aí num processo de reformulação do Código Civil brasileiro, que pensa, então, os animais como sujeitos de direito. Mas pensa da seguinte forma: não pode, não usa, não pega, não come, não nada. Então, é uma série, ele vem um sujeito de direito, mas com uma série de proibições, sem pensar, sem olhar para as pessoas. Então, nega os seus direitos desses povos. Então, e aí, a gente se vê dentro da academia, nessa construção e nessas discussões, quais são os nossos desafios. Perfeito. Nossa, 30 perguntas que rendiam aqui um seminário completo. Mas eu vou tentar ser um pouco econômico e direto ao assunto. Se eu consigo, vou ver se eu consigo. A primeira pergunta que a professora Ana Cristina colocou é muito importante. E passaram várias referências na minha cabeça, Ana. Claro, a primeira que me veio foi a definição de injustiça cognitiva de Boaventura, com quem eu fiz o meu pós-doc e com quem eu trabalhei durante um tempo. De certa forma, é a partir dessa perspectiva da injustiça cognitiva que eu coloco esse conjunto de desigualdades que eu fiz aqui. Isso está escrito num livro anterior e nesse livro aqui agora. Mas antes de Boaventura, muito antes de Boaventura, há uma outra perspectiva, que é todo o movimento do pensamento da libertação na América Latina. E, para mim, tanto Orlando Falsborda, porque ele vai pensar nessa perspectiva, o intelectual engajado com questões sociais, envolvido politicamente com tais questões e buscando soluções que sirvam tanto à transformação do mundo acadêmico, quanto, o que estamos entendendo como soberania científica, né? Tanto a transformação da ciência no mundo acadêmico, quanto a ciência do povo, essa transformação recíproca. Ele colocou isso de uma maneira, para mim, magistral. O caminho dele é esse. Mas Henrique Dussel me parece que tem uma fórmula muito interessante para se pensar em termos de uma soberania cognitiva a partir de uma atuação intelectual. Henrique Dussel, primeiro, ele tem um problema com a dialética, ele vai fazer uma crítica da dialética. O caminho para Henrique Dussel é a analética. E o que é a analética? É uma filosofia que se pauta a partir da criação daquilo que ainda não existe. Percebe? E para ele há três saberes e sabores que levam a esse caminho, né? Saber ouvir, saber interpretar, saber servir. É aqui que a gente vai encontrar um caminho que orienta as nossas ações intelectuais. Então, buscar essa relação ombro a ombro, corpo a corpo, e não mais só face a face, como a gente costuma dizer no jargão da antropologia, é o caminho da soberania científica. E um caminho que coloca em questão as dimensões contraditórias entre as escalas.
do meu ponto de vista, como intelectual, a partir dos exemplos que eu trago para cá numa fala como essa, ou que eu me comprometo quando escrevo um livro, eu penso isso em escala comunitária. O lugar da construção de uma soberania científica, contextualizada, viável e possível para fazer sentido para o povo, é na comunidade. Quanto mais nós saímos das quatro paredes que nos enclausuram, e o laboratório de um cientista humano é a sala de aula. O nosso laboratório permanente é a sala de aula. Quanto mais nós saímos da sala de aula, mais nós rompemos inúmeras barreiras que nos levam à construção de uma outra forma de pensar essa soberania que faça sentido para além dos nossos gabinetes. Então, esse é um caminho. E esse é o caminho da discussão da teia dos povos. Essa soberania, na teia dos povos, a soberania científica está muito articulada às especificidades que marcam as diferenças entre grupos. Porque, para indígenas, a compreensão não é a mesma que para extrativistas e não vai ser a mesma que para quilombolas, mas eles estão juntos. E Nego Bispo deu caminho. Nego Bispo deu caminho com o quilombos e modos de significação. O entendimento de confluência é exatamente esse. A gente está junto, mas necessariamente não está misturado. Né? E não estando misturado, isso define soberanias. Né? Vamos falar nesse sentido. Edonilson, essa questão da natureza como sujeito do direito, ela é radical, é muito radical, porque sair do nosso próprio umbigo, para mim, é o principal desafio do mundo contemporâneo. Né? Quando eu fui convidado, no ano passado, para fazer uma discussão sobre a mudança do Parque Nacional do Descobrimento, na região do Prado, o ICMBio me convidou para fazer audiências públicas, para promover e para tocar. Eu estava, naquele momento, numa situação extremamente delicada, porque eu ia ter que conversar com comunidades indígenas, quilombolas, mas também com comunidades do agronegócio, com grandes empresas exploradoras do minério naquela região, e era com todas essas pessoas que eu tinha falado, e todas essas pessoas eram legítimas. Qual era o caminho possível para dizer isso? Descobrimento é uma palavra que representa quem? Como? Quanto? Quanto da diversidade das múltiplas formas de vida, foi essa expressão que eu usei em todos os documentos, quanto das múltiplas formas de vida estão articuladas nesse campo de sentidos, nesse campo semântico da palavra descobrimento. E foi a partir daí que a gente conseguiu conversar. Há um debate muito importante no mundo contemporâneo, que é o debate do antropoceno, um debate controvertido, um debate que tem se polarizado em vários caminhos, mas é um debate muito importante para nós entendermos. O antropoceno é este momento que marca uma idade da Terra alterada pela ação humana. Enxergar a Terra neste momento significa enxergar as diferentes formas de segregação da natureza. Nós produzimos muitas formas de segregação da natureza. Eu amo pés de favela, não encontro mais um pé de favela nesse meio de caminho. E a favela é muito importante, e foi muito importante na discussão do descobrimento. Sabe por quê? Porque foi a favela de Canudos que deu nome à favela do Rio de Janeiro. E porque aquele frutinho da favela, quem conhece faveleira sabe disso, é maravilhoso. É maravilhoso. Uma das melhores castanhas que eu já experimentei na minha infância estava no pé de favela. E a gente comia com o risco de quem... Maravilha. Está lá. É maravilhoso aquele frutinho para quem não conhece. E, Carlos Alberto, é exatamente essa a grande questão. Qual é o lugar que nós ocupamos? Nós temos que correr riscos. Né? E um risco passa por colocar em questão aquilo que a gente acha que já sabe, com relação a essa definição da natureza como sujeito de direito. Porque nós estamos vivendo, eu estou vivendo lá em Santa Cruz Cabral, eu moro ao lado de Porto Seguro, numa região em que ocorrem muitas chuvas, eu moro perto de uma mata, próximo de um rio, e nós somos surpreendidos, entra ano e sai ano, com enchentes. E muitas dessas enchentes, nós sabemos, foram causadas por barragens ilegais. O povo sabe que as barragens foram construídas de forma ilegal, mas há um pacto de conveniência e de silêncio entre várias instituições, inclusive o Estado. Então o Estado tem que estar sob suspeita, porque ele está sob controle. Ele está sob controle e cada vez mais sob controle. Vai fazer pelo menos 11 anos que nós estamos sendo governados pelo Congresso brasileiro. Vai fazer 11 anos que, responsavelmente, é a bancada da Câmara dos Deputados e do Senado brasileiro que define os destinos do nosso país. Isso é muito sério, muito grave, porque isso coloca em questão a própria capacidade de um Estado que foi pensado, lá naquela época em que Max Weber estava formulando essas soluções, o Estado foi pensado para apaziguar essas diferenças que marcam a conformação conservadora do mundo,
europeu e, posteriormente, do nosso mundo, que foi produzido à sombra desses mitos, principalmente mitos cristãos. Isso não significa aqui que eu estou fazendo uma crítica ao cristianismo. Mas a monocultura de um pensamento que rompeu com outras capacidades de compreensão. Há inúmeros mitos maravilhosos nas tradições indígenas e nas tradições negras. Um dos mais bonitos é o momento em que Exu pede permissão ao Oxalá para entender como é que ele trabalha. E Oxalá diz, se você quiser saber, você vai ter que me acompanhar aqui dia após dia, por noites e noites, e vai ter que ficar lá na minha porta, porque chega muita gente querendo saber como eu trabalho, mas só para me incomodar. Então você fica cuidando da minha porta para receber os recados que eu recebo e me acompanha. E Exu passou 16 anos observando como Oxalá fabricava a nossa humanidade e o mundo em que nós vivemos. E esse mito é fundamental para a gente entender a paciência necessária que nós temos para observar e compreender com a natureza qual a melhor maneira, ou pelo menos aquela que é eticamente mais responsável. Durante esse trabalho de descolonização do Parque do Descobrimento, eu me aproximei e convivi com um grande educador, um grande mestre, que merece ser citado nessa mesa. Cacique José Fragoso. O Cacique José Fragoso, em todas as audiências que nós tivemos, ele tinha grandes lições. Mas em uma delas, em Cumuruxatiba, um distrito lindo do Prado, ele levantou e disse para nós assim: às vezes, vocês do mundo acadêmico, quando ficam muito impacientes, quando querem descobrir alguma coisa, vão para o computador, vão para os livros. Eu vou para o meio da mata. Eu me calo. E em silêncio eu aprendo com a natureza. É disso que se trata. É dessa alteridade radical, que reconhece na natureza um outro legítimo, com o qual a gente aprende. E aprendendo, a gente muda esse discurso, que é um discurso mais cosmético, que faz de conta que reconhece, mas, no fundo, é um reconhecimento por negação, contraditório em si mesmo, um paradoxo, né? Porque, na verdade, diz que reconhece, mas reconhece por negação e, portanto, impõe um paradoxo e nós vamos sendo levados por essa ilusão de que nós estamos sendo generosos com a natureza que, na verdade, nos torna possível a vida. Eu não sei se eu respondi, mas tentei fazer aqui um esforço para me comunicar com vocês, né? Vamos então, temos questões aqui na internet, eu vou tentar ler aqui, professor. Primeira pergunta: qual a sua percepção sobre o avanço da inteligência artificial nos mais variados campos da sociedade? Essa é a primeira, a outra mais acima. A do Júlio Torres. A convulsão do mercado de trabalho por força da desregulamentação, flexibilização e a crise dos regimes previdenciários precariza essas relações. Qual é o futuro desse mercado? E a terceira, do Cícero Erivaldo, professor Álamo. Como você vê a escola de tempo integral recém-criada pelo MEC como oportunidade de curricularização das práticas agroecológicas no ensino fundamental para a convivência no semiárido? Vamos fazer essas três. Temos só mais uma lá? Eu estou aqui contando com a ajuda dos colegas. Paulo Rocha, adendo. A partir dos saberes ancestrais de Nego Bispo, em sua proposição de envolvimento, poderia estabelecer um contraponto com o desenvolvimento sustentável? Eu acho que eu já me perdi aqui, mas eu tenho a impressão de que a primeira foi sobre a inteligência artificial. Se exatamente. Eu não estiver enganado, né? Foi sobre como eu vejo a inteligência artificial no mundo. Olha, eu acho simpática a ideia. Eu tenho algumas dificuldades, porque eu sou uma criatura do século XX, eu sou analógico, eu tenho uma série de dificuldades com todas essas ferramentas. Então, por exemplo, vocês não imaginam o prazer que foi escrever à mão esse texto. E uma das coisas que eu estava programado para citar, mas eu não citei por conta do entusiasmo, e aí o caminho do pensamento, ele às vezes trai a gente, era Carlos Mariátegui. Carlos Mariátegui é um importante pensador peruano, né, um livre pensador, ele é também um ancestral aí do movimento decolonial. E Carlos Mariátegui diz que o grande desafio da América Latina, ele está fazendo uma crítica ao socialismo, um socialismo que foi transplantado da Europa de costas para as questões indígenas, era a criação histórica. Então, veja, a própria ideia de artificial, ela produz uma exterioridade que cria uma falsa sensação de alívio, mas cria uma pressão e uma independência que, nesse momento, é terrivelmente prejudicial para esse exercício necessário do pensamento crítico.
Né? Eu acho muito difícil a gente conseguir fazer um exercício de pensamento crítico e criativo, né, a partir dessa ferramenta da inteligência artificial. Vai fazer muito tempo. Recentemente eu estava lendo um articulista da Folha de São Paulo que ele trouxe essa solução. Ele é um professor da Harvard, que está na China, ele dá aula no campus da Harvard na China, e ele tem defendido as provas orais, os trabalhos oral. Vai fazer muito tempo que eu falo sobre isso. Vai fazer muito tempo que eu digo assim, olha, prova oral, o exercício da prova oral na sala de aula é a maneira que a gente tem de contornar. Vai fazer muito tempo que eu disse, olha, para quem estuda linguagem isso é muito importante. Por que só a escrita é uma forma legítima de afirmação do conhecimento? Por que só a escrita? Né? Eu digo isso há muito tempo. Quando nós pegamos estudantes que vêm de outras tradições em que a escrita não está presente no cotidiano, tem muito conhecimento vivencial que se traduz pela fala, pelos atos de fala, pela própria maneira como a pessoa olha, vê. O silêncio tem um significado importante. Vamos ver a lição aqui do cacique José Fragoso. Por que não? Então a gente precisa também aprender que o Georges Balandier, que é um sociólogo que eu estudo muito, diz que a natureza do poder é a esperteza. Nós precisamos fazer uso da astúcia para lidar com isso, sem fazer necessariamente, sem cair nas armadilhas de um discurso proibitivo. Teve uma outra pergunta que foi sobre o Nego Bispo e o contraponto com o desenvolvimento da biointeração. Biointeração, todos os exemplos, esse conceito de biointeração no pensamento de Nego Bispo, eu considero um dos conceitos mais importantes. Porque o pensamento do desenvolvimento sustentável, ele tem dois problemas muito sérios, muito sérios. O primeiro é a própria origem. Se a gente for fazer uma genealogia do termo de desenvolvimento, ele nasce da década de 40 nos Estados Unidos a partir de uma lógica desenvolvimentista que já mostrou até onde consegue ir. Embora nós tenhamos grandes nomes, grandes intelectuais, Celso Furtado, no caso brasileiro, Rodolfo Stavenhagen, Fernando Henrique Cardoso, que foi um estudioso das formas de dependência no modelo de desenvolvimento, mas era também um desenvolvimentista, o próprio Paulo Freire, de certa forma, influenciado por um entusiasmo desenvolvimentista dos anos 60, já mostrou o limite. Já mostrou o limite. Nós nunca conseguimos enxergar tamanha destruição em grande escala, em tão pouco tempo, como essa forma de limite. Então, a crítica que Bispo faz é absolutamente pertinente. Esse conceito de biointeração, que ele começa a dar a partir de exemplos muito simples. A diferença entre uma caixa de leite longa-vida e uma sobra de coalhada que vai para a terra e que devolve à terra o que é da terra. E, a partir daí, constrói um outro modo de compreensão. Com isso, eu estou querendo dizer assim, ainda é muito instrumental e muito falacioso o discurso do desenvolvimento sustentável, e nós devemos questioná-lo, esse é o nosso papel. Penso que a ideia de contracolonização de Bispo, para voltar a Bispo, é muito importante, porque, entre outras coisas, ele coloca em questão movimentos que nasceram na academia, como o pós-colonial, como o decolonial, e que nós estamos aqui adotando como sendo uma marca da nossa tradição acadêmica, mas que, sendo acadêmica, também se faz distante de outros povos. A escola integral não esqueci, não, porque essa me diz muito respeito. Do mercado de trabalho. E depois tem uma outra. Bom, sobre a convulsão do mercado de trabalho. Eu vou primeiro falar da escola de tempo integral. Sei. Todo o movimento de educação em tempo integral é um movimento mundial, em escala global, um movimento que é extremamente controvertido, mas que tem inúmeras qualidades. Essa é uma marca do pensamento de Anísio Teixeira na Bahia. Né? O nosso grande defensor da educação em tempo integral, de uma educação do povo, para o povo e pelo povo, é Anísio Teixeira, e muito do que se discute hoje como educação em tempo integral está lá na sua origem. E durante muito tempo, acho que Anísio Teixeira foi maltratado, né, no Brasil. Foi tratado de maneira muito preconceituosa, como sendo liberal, pragmático, isso e aquilo outro, que não pensava tanto na transformação. Não, ele estava destacando um papel extremamente importante para a formação dessa escola. Lá no contexto de Arataca, quem é a pessoa que está? Cícero, professor Cícero. A gente tem acompanhado, é uma pesquisa financiada pelo CNPq, a gente tem acompanhado o trabalho que as escolas do município têm feito e que a escola do assentamento tem tentado fazer. E qual é a diferença nessa concepção? Uma diferença com relação ao tratamento da agroecologia é que você transforma a agroecologia numa disciplina, vou usar o termo disciplina, ou num componente, e ela fica aprisionada no currículo e aquilo dali resolve o problema da escola com o compromisso com o agroecológico. E não é isso. Né? A agroecologia muda todo o jeito de pensar a escola e a produção do conhecimento. Todo o jeito de pensar a escola.
Então, essa é a grande dificuldade que nós temos, porque quem vai tocar essa reforma nas escolas são profissionais que trabalham 40, 60 horas, arduamente, a partir de projetos que são produzidos em gabinetes. Todos os projetos de educação no Brasil mais recentes são produzidos em gabinetes distantes do povo, e nós criamos ainda, aí vocês me permitam, com todo o respeito que eu tenho aos meus conterrâneos, ao povo do Ceará, eu tenho um carinho imenso pelo Ceará, fui super bem recebido, mas esse mito da Finlândia brasileira, de que tudo que se resolve na educação no Brasil já foi feito no Ceará e que de lá que nós devemos importar. E não é verdade. O Ceará criou uma máquina de produzir bons indicadores que justificam hoje não só o investimento, mas como uma capacidade hegemônica incrível de definir quem define as políticas públicas no Brasil. E esse é um dos problemas muito sérios que nós temos, porque a realidade de Curaçá é diferente da realidade de Juazeiro, e é diferente a realidade de quem mora no centro de Juazeiro de quem mora em Massaroca. Então, pensar a escola de tempo integral, a partir de um projeto radicalmente agroecológico, inserido no contexto semiárido, exige um esforço coletivo que é muito importante, e por esse caminho eu acredito na educação integral em tempo integral. E é diferente, né? A gente fez isso lá no contexto do sul da Bahia e estamos tendo alguns bons resultados. Olha, eu não acredito que nós tenhamos muito futuro, Júlio Torres. Eu sou muito pessimista com relação a esse modelo de mundo que nós temos. E não tenho nenhuma resposta. Se, por um lado, a gente vê uma crise brutal, são várias crises. A gente tem a crise da democracia, que é uma crise muito planetária. A gente tem a crise planetária da democracia. A gente tem um modelo de neoliberalismo assustador, um modelo que perverte, inclusive, os bons princípios do liberalismo. Tá? Um modelo que perverte os bons princípios do liberalismo. Nós temos um modelo nós temos uma crise da democracia, nós temos uma crise climática, nós temos uma crise ambiental, nós temos crises sanitárias. Né? Eu perdi um grande amigo de infância pela dengue aqui. Tive dengue hemorrágica há alguns anos atrás. Entende? E nós estamos vivendo assustados por esse modelo. Então, eu não acredito que esse mundo, que hoje é forçado a uma maior digitalização, a uma precarização abissal, precarização que sempre existiu, e a história das instituições públicas é uma história de precarização, a história dessa instituição é uma história de precarização, nós sabemos que é. Então, eu não acredito que isso mude muito. A minha desconfiança é de que as crises ambientais vão nos forçar necessariamente a reinventar a nossa relação com o mundo. Né? Eu não acredito em nenhuma solução mágica e acho que nós precisamos nos rebelar sempre. Nós precisamos de uma rebeldia que seja competente para pensar fora da bolha ou das soluções que são apresentadas como decisivas. A nossa instituição ela foi criada num contexto... Esse livro fala disso. Tá? Esse livro fala da história da instituição a partir da minha relação com uma escola pública lá do município de Cabralha. A nossa instituição pública, federal, criada no auge da pátria educadora, né? Era o lema da época que nós nascemos, era pátria educadora. Né? Ela foi criada com inúmeros contingenciamentos orçamentários, com uma lógica governamental que ainda está muito presa às lógicas de mercado, e esse momento eu posso falar mais do mundo da educação do que de outro mundo que eu entendo. Nós somos governados por ideias de grandes fundações privadas. Hoje, grandes fundações privadas, Itaú Social, Unibanco, governam as ideias que constituem a governança do nosso Estado, das nossas políticas educacionais. E nisso eu me rebelo, porque nesse modelo de política eu não acredito. Esse livro é resultado da minha tese de professor titular. Essa carreira está deixando de existir. Essa forma de produzir conhecimento que eu consegui construir até aqui, ela está deixando de existir. E nós estamos sendo cada vez mais responsáveis por nós mesmos e pela carga das instituições. Eu desconfio que a Ana Rosa, a Ana Cristina e o Carlos Alberto não vão aguentar por muito tempo os desafios imensos que vocês carregam, e daí a minha homenagem por vocês, porque é isso que a gente vive quando a gente está no cargo de coordenação. A gente carrega uma instituição que depois nos ignora, que depois nos esquece. E esse é o mundo em que nós vivemos. Um mundo marcado por esse tipo de tratamento ao trabalhador. Eu voltei recentemente a Coimbra e Lisboa, vivi em Coimbra durante um tempo, voltei. Eu nunca vi tanto brasileiro trabalhando como Uber. Quando eu vivi em Coimbra, eu não tinha Uber. Agora eu voltei, quase todos os motoristas de Uber que eu peguei ou eram brasileiros ou eram indianos. E isso fala muito sobre esse mundo em que nós vivemos. Temos aqui mais duas que eu consegui localizar, que é uma pergunta que, deixa eu ver, foi do Paulo Rocha. Provocação.
tecendo um nexo à sua menção com as licenciaturas interculturais, a Universidade Diaspórica, à luz do discurso da neutralidade científica, compensar o lugar da pesquisa militante engajada. E uma outra que foi do professor Claudilson, nosso colega que nos acompanha, que é aluno também aqui da agroecologia, como você vê os investimentos sufocantes do Estado na UNEB, mesmo com a sua responsabilidade acadêmica, política e social de universidade, principalmente a multicampia e multiterritorialidade, que eu acho que você já, em parte, já comentou. Eu comecei fazendo uma grande provocação que está nesse livro. Veja, nós temos um Estado lindo, maravilhoso, eu conheço a Bahia de ponta a ponta, eu conheço, enfim, o oeste, o sudoeste, o sul, o litoral de ponta a ponta. Nós temos uma instituição espalhada por todos esses biomas e eu nunca vi uma ação que fosse, eu defendo ações sistêmicas, eu defendo políticas sistêmicas, eu nunca vi uma ação que fosse que levasse em conta, além da construção territorial, né, essa construção ambiental magnífica que a UNEB tem. A UNEB tem tudo para... O exemplo que vocês estão dando aqui, vocês três coordenadores, é muito importante para essa instituição. Quem está coordenando a produção de conhecimento nessa instituição precisa entender que só a UNEB hoje é capaz de produzir este movimento que nos traga essa diversidade ambiental que aqui existe, com todos os seus problemas e as soluções possíveis. Se a nossa universidade fosse fazer isso, ela ia depender da UFRB, da UFOB, da Univasf e do campo dos malês que nós temos da Unilab, ali naquela importante região metropolitana de Salvador. O esforço que nós teríamos fazer, só para pensar, já faria com que a gente desistisse. Não, essa instituição existe e tem essa capacidade, essa competência instalada. Então, eu acho que é a maneira como a universidade se vê. Acho que a burocracia estatal nos impede de avançar muito, muito. Eu sei que vocês demoraram um pouquinho aqui, porque dependiam da autorização do IP para a gente colocar a aula. Isso é um problema que nós precisamos aprender a contornar com a nossa esperteza. Quanto ao engajamento na pesquisa, é uma decisão pessoal e coletiva, né? Os meus orientandos, quando me escolhem para a orientação, eles já sabem o que vão encontrar pela frente. Eu vou provocar a pensar mais de uma vez sobre o tema que escolhem, a maneira como trabalham, a responsabilidade que assumem com as outras pessoas. E tem uma sentença freiriana que é muito importante. Uma sentença freiriana que define quase toda a maneira como eu tenho produzido. Não se trata de trabalhar para as pessoas, mas com as pessoas. É uma mudança de engajamento e saber o seu lugar. Porque muitas vezes a gente se confunde. A gente vai trabalhar com o movimento social, mas a gente também é academia. E a gente também vai encontrar limites para assumir certas responsabilidades que os movimentos sociais nos colocam. E temos que acolher a crítica dura dos movimentos sociais, porque é verdade. A camisa de força da burocracia nos impede, mas nada nos impede do engajamento, do trabalho corpo a corpo, e não face a face. Dessa honestidade intelectual que sabe diferenciar a posição de um e de outro na construção de um conhecimento, e eu não vejo outra saída. Um dos meus orientandos, vários dos meus orientandos, no processo de pesquisa dele, me envolveu. Eu fui fazer uma oficina de extensão com o povo indígena que ele estava trabalhando, e aquilo era parte da pesquisa de Alexandre. E foi a primeira vez que um orientando meu me tirou do gabinete para trabalhar junto com ele. Porque nenhum outro tinha feito a proposta, porque se já tivesse feito. E agora eu terminei de escrever um artigo um pouco antes de viajar, porque tem isso, nas férias a gente aproveita para os quales, né? A gente vai lá para os quales. Tem a ver com isso, eu faço uma ponte entre o que eu fiz aqui, quando eu trabalhei com os técnicos e as técnicas do IRPA, os lavradores e as lavradoras aqui de Uauá, e esse momento com Alexandre. A pesquisa participante tem me ajudado muito a sair do lugar, a me deslocar e devolver isso de maneira qualificada. Porque eu também não nego a existência de Weber, de Marx, de Durkheim, dos grandes clássicos. Eles também são importantes. Isso eu aprendi com Mariátegui. Não se trata de negar a existência do outro, trata-se de trabalhar profundamente a coexistência. É trabalhar a coexistência, é o fazer juntos. É reconhecer que cada um de nós tem um lugar e uma importância na construção dessa história. Mas é o nosso engajamento que faz a diferença para as pessoas, né? Bom, acho que foram encerradas as perguntas. Professor Álamo, eu quero lhe agradecer imensamente, uma tarde extremamente produtiva, né? Quero agradecer de novo, não é?
sim, a apresentação do livro, estão me lembrando aqui, do seu livro, que o senhor deu de presente para a gente, o senhor ainda não falou dele. E aí, por favor, apresente aqui para a gente. Esse livro, Diásporas da Educação Superior no Presente, a interiorização de uma universidade vista de dentro de uma escola pública. Tá? Esse livro está disponível em PDF no repositório da EDUFBA, se vocês quiserem baixar, podem baixar gratuitamente e tudo mais, e deve ter alguns volumes ainda nessas, enfim, livrarias online que existem. Esse livro é o resultado do meu trabalho, do meu compromisso com a Universidade Pública Brasileira. Nós temos uma rede de colégios universitários. A nossa universidade, ela pega essa ideia de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, lá nos anos 30, eu falei da Universidade do Brasil, Anísio Teixeira foi responsável, foi convidado a pensar a Universidade do Rio de Janeiro, que hoje é equivalente à Unirio. E era uma universidade do Distrito Federal, exclusivamente do Distrito Federal. O Rio de Janeiro era Distrito Federal naquele período. E ele introduz a ideia de colégio universitário. A universidade tinha que estar nas escolas, dentro das escolas públicas, fazendo formação. A ideia foi derrubada pela ditadura do Estado Novo. Depois ele reintroduz essa ideia em Brasília. Ele tenta levar de volta a ideia do colégio universitário para Brasília. De novo é derrubada por mais um regime militar. Ele morre misteriosamente em 1971, aparece no fundo de um poço, né? E essa ideia foi retomada pela nossa universidade. Nós temos uma rede de colégios universitários instalados em escola pública. Eu dou aula nessa rede de universidades. Sexta-feira eu vou estar dando aula no Colégio Universitário de Santa Cruz Cabrália. E desde que eu entrei, eu fui interpelado pela comunidade da escola a ajudar no projeto político-pedagógico da escola, na organização interdisciplinar do trabalho pedagógico. E desde então, eu comecei a enxergar a escola como um lugar de interação com a universidade e a construir esse caminho. E comecei a ver algo que, para mim, era único na minha carreira. Eu comecei a enxergar a universidade a partir dos olhos da escola pública e da comunidade em que eu vivia. Pouco tempo depois eu recebi o título de cidadão cabralhense, eu sou cidadão cabralhense também. Eu vivo numa cidade que todas as pessoas me reconhecem como professor. Eu saí de um anonimato e de uma invisibilidade metropolitana para uma visibilidade numa pequena comunidade instalada no sul da Bahia e comecei a ver o mundo de outro jeito. E essa experiência de ver o mundo de outro jeito se traduziu na minha tese titular, que é o que resulta no livro. Eu falei da minha descoberta do Orlando Falsborda na biblioteca aqui do nosso campus. 30 anos se vão dessas leituras, só quando eu estava concluindo o livro é que eu reencontrei o conceito de universidade diaspórica. E eu dizia, é isso. É esse o nome, é esse o caminho, é essa a ideia. No mais, estava tudo lá. Então, a ideia veio no final. Isso acontece muito quando a gente está produzindo tese de dissertações. Só quando a gente está terminando é que aquela sacada aparece. A ideia que muda, a revolucionária acontece. Aconteceu comigo. Foi só no final. Eu sou muito disciplinado. Você citou Mills, o Wright Mills. É livro de cabeceira, está aqui. Eu sou um artesão intelectual, está aqui. A leitura dos arquivos, aliás, um livro muito importante na formação da gente. A imaginação sociológica é uma obra indispensável na nossa formação. Então, estava ali, eu tinha todo o arquivo montado, com tudo que eu precisava, uma experiência pregressa, esse já é o meu 5º ou 6º livro. Então, eu tinha todo esse trabalho. E aí, agora, ele é um testemunho de uma universidade que mudou. Essa estrutura que está aqui, ela mudou, mas até a crítica dos processos reformistas internos. Eu falei para vocês, em 5 anos a gente perdeu vários cursos para a criação de outros cursos e nós estamos virando uma universidade, uma instituição em si mesmada, entrincheirada nela mesma. Nós somos a primeira universidade que teve um fórum social. Isso não existe mais na nossa universidade. É uma pena, mas ele existiu e a história dele persiste nesse livro, que eu espero que seja do agrado de vocês, porque é a forma que eu tenho de agradecer honestamente a esse convite, que muito me honra, e que, estando com vocês e participando desse momento, me faz sentir a importância de estar no mundo, né? De pertencer a esse lugar que me deu régua e compasso, e voltar aqui é sempre uma forma de dizer, eu agradeço muito a este lugar por eu ser a pessoa que eu sou, conforme lembrou a professora Adonias. Eu quero, então, agora sim, né, agradecer ao professor, doutor Álamo Pimentel, um prazer imenso conhecê-lo. Já estou apegada ao livro aqui, já me apeguei à minha. Quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui, que estão presentes e que se fizeram presentes durante essa tarde. Quero agradecer aos que nos acompanham também
de forma online pelo YouTube. E agradecer especialmente aos servidores dessa casa. Sem eles, a gente não conseguiria fazer. E aí eu quero agradecer na pessoa da nossa doce e querida coordenadora de informática, a nossa Fernanda Borges. Eu quero, em nome dela, que todos façam uma salva de palmas para os nossos funcionários. Obrigada, gente. Até a próxima, então, está encerrada a nossa aula magna.